E aí, Ufulândia? No Tour pela UFO de hoje, nós viemos até o bloco 3C do campus Santa Mônica para conhecer mais a biblioteca aqui do campus. E olha só, não é só por aqui que tem biblioteca e esse espaço pode ser utilizado tanto por estudante quanto galera de fora. Então, vamos conhecer um pouco mais de lá, Péricles? Bora! E antes da gente conhecer, é importante a gente mencionar que todas as bibliotecas elas são geridas pelo SISB, o Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Berlândia. Muito legal. Então, bora entrar lá, Ufulândia? Bora conhecer. Ó, eu acho que agora eu vou ali compreender um pouquinho mais da história desse lugar aqui, dessa biblioteca gigantesca. Pois é, e eu vou ali conhecer um pouquinho sobre o processo de compra e aquisição dos livros, né? Já que são um acervo tão grande, não é mesmo? É tão grande que a gente precisa se dividir. Então, bora lá, Bora lá. Péricles. E para começar do início, a gente vai falar agora com a diretora do Sistema de Bibliotecas da Universidade Federal de Berlândia, que é a Mayra Nani. Seja bem-vinda ao Comunica. Muito obrigada, agradeço a oportunidade. Mayra, a gente já começa com uma pergunta que o pessoal acho que deve ter muita dúvida sobre isso, a história da biblioteca. Quando foi que isso começou? Quantas são e qual é essa distribuição? Sim, o sistema de bibliotecas é na década de 70, no final da década de 70, quando houve a reunião das faculdades isoladas, quando a UF estava começando. Então, cada faculdade tinha o seu acervo. Então, foi reunido esse acervo e em 1989, há quase 35 anos, foi criado o sistema de bibliotecas. Atualmente, o sistema de bibliotecas ele conta com 9 unidades informacionais. Nós temos aqui a Biblioteca Central, né, que vocês vão ter oportunidade de conhecer um pouquinho dos setores, de tudo que a gente tem a oferecer e de tudo que acontece. Temos também a segunda biblioteca criada, a Biblioteca do Campus Umuarama, que atende os cursos na área da saúde, né, e também nas áreas agrárias. Temos o campus da Educação Física. No campus da Educação Física tem 2 unidades. A Biblioteca da Educação Física, que atende os cursos de Educação Física e Fisioterapia, e tem também a Biblioteca da ESEBA. Depois começaram, então, na época do Reúne, a expansão da UFO, e aí vieram os campi fora de sede. Então, o nosso primeiro desafio de pensar uma biblioteca fora de Uberlândia foi o campus do Pontal, de Tuiutaba. E a Biblioteca Setorial do Pontal. E também temos, logo depois veio a Biblioteca Monte Carmelo e de Patos de Minas. Aqui em Uberlândia tem uma biblioteca, que a gente chama de biblioteca especializada, que é a Biblioteca do Hospital. Lá dentro a gente tem uma que atende na área da saúde, ela é mais específica também específica para poder atender os residentes, porque os alunos ficam ali em internato, então eles têm um espaço para desenvolver os seus estudos. E a mais recente é a Biblioteca do Glória, do Campus Glória, né, que depois, com a ampliação da UFO, nós conseguimos também disponibilizar uma unidade neste campus. Bacana. E aqui é muito grande, né? Um bloco inteiro para a biblioteca aqui do Santa Mônica, mas porque tem essa divisão. E como que funciona ela aqui dentro, né? Os setores, aqui no térreo, no primeiro, no segundo andar, porque são muitos exemplares, são muita coisa que acontece. E aí eu acho que o pessoal também deve ter um pouquinho de dúvida sobre isso. Isso. Vocês vão ter oportunidade, né, durante essa matéria, de conhecer um pouquinho do que acontece aqui dentro, na Biblioteca Central Santa Mônica. E para quem está em outras unidades das bibliotecas, né, que pertencem ao sistema, vocês vão poder ver um pouquinho do que a gente vai mostrar aqui hoje, que por ser um sistema de bibliotecas e centralizado, as atividades, elas a gente trabalha para que tenha o mesmo tipo de atendimento. Mas aqui, no Santa Mônica, né, logo quando vocês chegam, a gente tem o setor de bibliotecas digitais, que é a nova realidade, né, principalmente com a pandemia, a gente vê que o mundo está cada vez mais digital. Então, vocês vão poder conhecer um pouquinho sobre o repositório institucional, o portal de periódicos. Temos no primeiro piso toda a área de atendimento, onde tem a parte de circulação
das obras, empréstimo, devolução, negociação de multas. Temos o laboratório de acessibilidades também para poder auxiliar as pessoas com deficiência. E temos também a parte a coordenadoria de aquisição e processamento técnico, porque para que vocês possam ter acesso a toda essa informação, ela precisa ser tratada. Então tem toda uma preparação, desde a concepção, o que comprar, que material que a gente, né, vai disponibilizar, essa preparação dos livros para estante, como organizá-los por assunto, de maneira que vocês possam recuperar a informação de maneira mais rápida e mais eficiente. E aquele recado final aí para o pessoal da Ufulândia. A biblioteca está aqui, mas os alunos também precisam estar nela, né? Qual que é o recado que você deixa, Mayra? Isso, com a pandemia, a gente fez um estudo e a gente viu que 80% dos nossos serviços é possível de a gente atender de forma híbrida. Então, tanto na modalidade, esse foi um dos benefícios da pandemia, que fez com que a gente identificasse o que é que, além de oferecer aqui fisicamente, em toda essa estrutura, né, que a gente tem nas 9 unidades, o que é que pode ser oferecido virtualmente. Então, muitas atividades, se vocês consultarem as nossas páginas, as nossas redes sociais, vocês vão ver todos os serviços e produtos que a gente tem para oferecer. Então, não deixem de ter acesso, né, de buscar a biblioteca, esse espaço, tudo que a gente faz é pensando em cada um de vocês que pertence à comunidade universitária. E sempre é um prazer. Estamos aqui para cumprir a nossa missão de fornecer o acesso à informação. Então, não deixem de aproveitar essa grande oportunidade. Obrigada. Tá certo. Obrigada a você, Mayra. E a gente segue, então, Ufulândia, com mais material para conhecer a biblioteca aqui do Santa Mônica. E é isso aí, Ufulândia. Continuando aqui a nossa turnê pela Biblioteca Santa Mônica, a gente vai conversar um pouquinho com o pessoal que é responsável pela compra e aquisição dos livros e fazer eles chegarem até vocês aí nas prateleiras. Então, vamos vir aqui comigo. Oi, gente, tudo bem? Olá. Sejam bem-vindos ao Comunica, boa tarde. Pode se apresentar pra gente, por favor? Certo. Meu nome é Ildeu, eu trabalho no setor de compras. Meu nome é Joilza, eu sou coordenadora da Divisão de Aquisição e Processamento Técnico. Show! Então a gente vai começar aqui com o Ildeu. Explica um pouquinho pra gente, né? Você é responsável pelo setor de compras. Como que é feito a compra e aquisição do livro? Certo, eu faço parte da equipe, né? Eu estou substituindo o chefe que está de férias no momento, né? E a equipe, ela recebe a solicitação de docentes e representantes das unidades acadêmicas, né? Dos diretórios acadêmicos, aliás. E as solicitações são feitas por meio de um sistema, né? Que foi desenvolvido pela UFO, que é o SIGAME, Sistema de Aquisição de Material Informacional. Certo? Nós fazemos uma avaliação da quantidade de exemplares, nós precisamos verificar se o exemplar já existe na biblioteca e em que quantidade esse exemplar existe aqui na biblioteca. Certo? A partir dessa análise, a gente define a quantidade, faz uma busca na internet mesmo, né, para saber se o exemplar está disponível na editora, se existe no mercado para aquisição, né? Então é basicamente assim para o livro, né, que é o exemplar físico. Só que a biblioteca também adquire exemplares eletrônicos por meio de bases de dados, por meio de e-books, né, contidos nesse tipo de base. E é basicamente assim. Esses dois materiais, físicos e eletrônicos. Bom, e depois que é feita essa aquisição do material, qual é o procedimento que a biblioteca ela realiza? Então, sob a minha coordenação, estão as competências de planejar, organizar e coordenar 3 setores, que é o setor de seleção e aquisição, que ele é responsável por todo o material informacional que chega na biblioteca, seja por modo de aquisição por compra ou por doação. Também eu coordeno o setor de catalogação e classificação, que é responsável pela catalogação e classificação de todo o material, né, para melhorar a qualidade da recuperação e da disseminação de todas as obras que compõem o nosso acervo.
e também responsável pelo setor de restauração, que é aquele que vai restaurar todo o material também que encontra-se em nosso acervo, que ao longo do tempo tornam-se danificados. Essa parte de restauração é realmente muito importante, né? Que são vários alunos que pegam os livros, essa troca diária. Como que é feito esse processo? Então, essa conscientização do processo, dos cuidados, né, que os usuários terão com as nossas obras é muito importante, porque é através dela, né, que vai se dar a conservação de todo o nosso material. Então, assim, todo o material que ao longo do tempo, como eu disse, vão se danificando, ele é passado para o setor de restauração e lá eles têm todo um trabalho com toda a equipe e todos os materiais necessários para poder fazer essa restauração e higienização do material que compõe o nosso acervo. Então é isso aí, pessoal. Fica aí a dica, né, para preservar melhor os nossos acervos, os nossos materiais. Então, muito obrigado, viu? E a gente continua o nosso passeio aqui pela Biblioteca Santa Mônica. E é isso aí, Ufulândia, continuando o nosso tour pela Biblioteca do Campus Santa Mônica. A gente está aqui agora na Ilha de Tecnologias Assistivas, um espaço voltado para acessibilidade. E quem vai mostrar um pouquinho mais desse espaço para a gente, alguns instrumentos que estão aqui, é o Everton e a Késia. Então, bora conhecer? Começando aqui pelo Everton, que ele é presidente da Comissão de Inclusão e Acessibilidade. Everton, explica um pouquinho para a gente, né? Para quem não conhece, o que é uma tecnologia assistiva? Tecnologia assistiva é todo produto, serviço e equipamento que tem como objetivo aumentar a funcionalidade da pessoa com deficiência ou pessoa que tem algum tipo de necessidade específica, dando mais autonomia e independência a essa pessoa. Legal, e esse espaço aqui, né, foi um espaço que foi criado em 2019, e como foi a criação desse espaço e qual a importância dele para você? Nós aqui da Bibliotecas, a gente percebeu que havia muita demanda, não só do público acadêmico, mas também do público externo, com relação principalmente à questão da leitura e livros acessíveis. Então a gente adquiriu vários equipamentos aqui, com o objetivo de adaptar livros e também trazer acessibilidade, principalmente para pessoas com deficiência visual. E qualquer pessoa, como eu falei, tanto o público externo quanto o público acadêmico, pode vir aqui utilizar os computadores com leitores de tela, os scanners que têm como objetivo adaptar qualquer livro aqui da instituição ou livros fora também. Então é um espaço muito importante para essas pessoas. Então, Everton, muito obrigado, viu? E a gente continuando aqui a nossa tour pela Ilha de Tecnologias Assistivas, a gente vai conversar agora com a Késia, que vai mostrar um pouquinho sobre um dos instrumentos aqui. Késia, seja bem-vindo ao Comunica. Explica pra gente, qual que é essa máquina, qual a função dela? Esse scanner, ele tem como objetivo fazer a adaptação do livro impresso para o livro digital. Então, a pessoa escaneia o livro e ele vai fazer a leitura. E também ele pode ser levado para casa, né? Pode ser colocado no pendrive o arquivo PDF ou o arquivo em texto para ele ler com leitor de telas ou com ampliador de telas no computador. Show! E assim, agora, para você pessoalmente, qual você diria que é a importância de um espaço que possua tecnologias assistivas? É muito importante, principalmente quando a gente fala de um espaço acadêmico, né? Que tem como objetivo levar o conhecimento, né, às outras pessoas e também proporcionar a elas, né, o acesso à leitura dentro do desenho universal para todas as pessoas. Certinho, então, muito obrigado, viu, Késia? E a gente continua a nossa turnê pela Biblioteca do Campus Santa Mônica. Fique ligado. E um setor muito importante para qualquer biblioteca
funcionar é o atendimento ao usuário. Por isso que agora a gente vai falar com o coordenador dessa divisão aqui do Campus Santa Mônica, o Thiago Leite. Bem-vindo ao Comunica. Oi, boa tarde. Obrigado aí pela visita de vocês aqui à biblioteca, por conhecer um pouco mais o espaço. E estou à disposição de vocês sempre. Certinho, Thiago, olha só, aqui a gente tem muita coisa, então é um acervo gigantesco. Como que funciona o atendimento ao usuário aqui nessa biblioteca? Então, todos os usuários da comunidade UFO são atendidos aqui, inclusive os externos, né? Para acesso a empréstimo, devolução, acesso a algumas bases de dados, a gente precisa do cadastro. Para fazer o cadastro, a pessoa só se dirigir ao setor de atendimento, com sua identidade, com seus dados, nós fazemos a consulta para verificar o vínculo e fazemos o cadastro. Aí você pode utilizar todos os serviços da biblioteca, pensando em empréstimo, claro, e acesso às bases. Outros serviços, como treinamentos, eles são oferecidos à comunidade de forma geral. Tá? Certo. Você pode falar um pouquinho sobre esses tipos de treinamento, que eu acho que é uma dúvida e tem muita gente que não sabe, que aqui tem treinamento de currículo Lattes, de normas da BNT, e para você se formar, você precisa também uma hora ou outra. Isso é verdade. Além dos treinamentos, oferecemos também orientações para quem está se formando e a gente foca no trabalho ali com um aluno, com a aluna, né? Entre os treinamentos aí a gente tem normalização, gerenciadores de referência, entre eles aí Mendeley, Otero, que são gerenciadores bem famosos e ajudam na construção final do seu trabalho, né? Temos treinamento de currículo Lattes, como você falou. Entre os de normalização ali, a gente trata referências, apresentação, trabalho acadêmico, enfim, na nossa página tem, além dos treinamentos, os tutoriais desses treinamentos que podem ajudar aí todos os alunos, todas as pessoas que quiserem consultar e fazer o seu trabalho. E a famosa e temida multa, para quem pega empréstimo, esquece de devolver, ou às vezes passa o tempo, e aí só lembra quando está lá no final da graduação. Isso é perigoso, né? Assim, a gente gera multa, né? A multa ela é cobrada de um valor de R$1 por dia e por item. Então, assim, tem que ter muita atenção na devolução, claro. Agora, atualmente, né, já estamos desenvolvendo projetos aí para melhorar essa situação das multas, né? Aqueles valores excessivos que legalmente não podem ser cobrados. A gente está consultando a Procuradoria da UFO exatamente para melhorar esse processo de cobrança de penalidades, de multas. Se você tem algum livro para devolver, devolva, procura a biblioteca para regularizar essa situação, para negociar o valor de multa também. Fechado. E uma dúvida que é importante para a comunidade externa. Quem que pode estar utilizando o espaço de uma biblioteca da UFO? Como eu tinha falado até um pouquinho, os treinamentos aí são oferecidos para a comunidade externa, né? Então, assim, todas as pessoas da comunidade podem usar as bibliotecas UFO. Alguns serviços, como eu falei, empréstimo, acesso a algumas bases de dados, dependem de vínculo, então depende de cadastro, né? Esses serviços ficam restritos a quem tem vínculo com a instituição. Mas, se você vier à biblioteca, você consegue consultar, por exemplo, o conteúdo do portal de periódico da CAPES, pelo IP UFO. Então, você consegue acessar um conteúdo restrito, mas que é disponibilizado pela instituição para o público de forma geral. Então, todos são muito bem-vindos às bibliotecas UFO. Perfeito, a gente vai continuar andando por aqui, porque tem muita coisa ainda para a gente conhecer, mas bora lá então, Thiago, você apresentar para a gente um pouquinho desse espaço. Vamos lá. E para a gente ir finalizando a nossa tour pela Biblioteca do Campus Santa Mônica, a gente vai falar com o pessoal de um setor que se tornou indispensável, que é da divisão de informatização. A gente está aqui com a coordenadora, que é a Daniela Mendonça. Seja bem-vinda ao Comunica, Daniela. Obrigada. Nós vamos falar sobre os acervos digitais das bibliotecas UFO, né? Nós temos o Minha Biblioteca, que é uma biblioteca de conteúdo digital, livros digitais, né? Ela é composta por mais de 12 mil itens de todas as áreas do conhecimento. Quem pode ter acesso à Minha Biblioteca? Toda a comunidade acadêmica. O acesso a ela se dá através do e-mail UFO e a senha do e-mail. Certo. Também tem o Sofia, né? Que é um aplicativo que também pode ser utilizado pela comunidade, né? Como que ele funciona? Isso, o Sofia, ele é o catálogo online das bibliotecas UFO, né? Nele eu posso encontrar tanto o acervo impresso quanto o acervo digital. Certo. A gente também tem repositórios, né?
e são os acervos gigantescos que o pessoal também pode acessar, só que esse eu acho que ele não fica só restrito à comunidade UFO, né? O repositório institucional é onde ficam observados todos os trabalhos acadêmicos defendidos na UFO. Além de trabalhos acadêmicos, teses, dissertações, TCCs, nós temos também alguns e-books da EDUFO, né? Temos trabalhos apresentados em eventos e alguns artigos. Certinho. E como que estão a questão de números? Porque essa biblioteca é gigantesca, ela é a maior das 9, né? Números para o pessoal saber quanto que tem de acervo aqui. Nas nossas pesquisas a gente elencou uns 300 mil mais físicos, né? É outra coisa, outro patamar, tem muita coisa aí para o pessoal poder conferir o material. Sim, o nosso acervo digital, contando com todas as nossas assinaturas e as nossas plataformas, nós temos mais de 1 milhão de objetos digitais. É muita coisa, né, Sim. Daniela? Certinho. Ó, então para a gente finalizar, qual que é o recado que você deixa para o pessoal, ainda mais nesse setor que é tão importante, porque a informática ela se tornou parte do nosso cotidiano e para a gente finalizar, eu acho que é importante falar que também tem a possibilidade do online, mas o presencial está por aqui, né? Então, o que eu posso aconselhar é consultem. Se vocês não tiverem conhecimento, peçam treinamentos. A biblioteca realiza treinamentos de todas as bases. Nossos acervos estão disponíveis em todas as plataformas. Nós temos uma ferramenta de busca integrada que chama EDS, onde o usuário ele pode encontrar todo o conteúdo que a UFO tem acesso através de uma única ferramenta. Certinho. Obrigada, Daniela. Obrigada. E finalizamos por aqui, né, galera? E esse foi o nosso tour pela Biblioteca do Campo Santa Mônica. Eu gostei de conhecer como funciona, e você, Brenda? Eu gostei também, tenho certeza que o pessoal aprendeu muitas coisas que não sabiam desse local. Pois é, e olha só, pessoal, nosso episódio de hoje fica por aqui, mas tem outros episódios do Comunica Vino e você pode ajudar a fazer esses episódios. Então, siga o UFO em todas as redes sociais, @UFO_oficial, e nos ajude a fazer um Comunica cada vez mais a sua cara. Então, até a próxima, UFOlândia, E se liga no Comunica!